Hoje vamos falar sobre uma transformação incrível que aconteceu em El Salvador. Este pequeno país da América Central já foi um dos mais perigosos do mundo, agora é considerado o país mais seguro da América Latina. O país certamente passou por muitas mudanças nos últimos anos. Agora ele ocupa as manchetes internacionais com eventos que poucos poderiam imaginar que seriam realizados no chamado Pequeno Polegar das Américas. A principal razão dessas transformações é a pacificação do país, antes dito com a chamada Guerra contra as Gangues, liderada pelo presidente Bukele. Sua estratégia de segurança é considerada tão bem sucedida quanto polêmica. Ela reduziu os homicídios aos níveis mínimos históricos do país. Por outro lado, os índices de popularidade de Bukele não têm precedentes no país. Ele lidera as últimas pesquisas com 70 a 80% das intenções de voto. Mas como El Salvador mudou tanto desde que Bukele assumiu a presidência há quase 5 anos? A principal mudança verificada durante o governo de Bukele, sem dúvida, é a redução de homicídios naquele que já foi um dos países mais violentos do mundo. Dados do governo indicam que 2023 foi o ano mais seguro da história do país. Foram, em média, 0,4% homicídios por dia, o que coloca El Salvador como o segundo país do continente americano e o primeiro da América Latina com menor índice de homicídios, atrás apenas do Canadá, diz o ministro da Segurança. Mas organizações como o Observatório Universitário de Direitos Humanos da Universidade criticaram os números do governo no ano passado. De qualquer forma, a realidade é que a maioria dos salvadorinhos garante que vive com mais tranquilidade, sem sofrer extorsões e podendo circular por regiões que antes eram tomadas pelas gangues, que aterrorizavam o país durante décadas. 8 em cada 10 pessoas acreditam que El Salvador é um país mais seguro. Estudo publicado em janeiro pela Universidade Francisco Gavidia de El Salvador. O marco principal dessa estratégia foi o regime de exceção decretado no país em março de 2022. A decisão suspendeu as garantias constitucionais e multiplicou as denúncias de detenções arbitrárias, sem ordem judicial e morte sob a custódia do Estado. A medida resultou, até o momento, na prisão de mais de 70 mil pessoas por supostos vínculos com as gangues. Desde mais de 7 mil foram libertados, segundo os números do governo. El Salvador se tornou o país com o maior índice de presos do mundo, o que ficou simbolizado pela construção do Centro de Confinamento do Terrorismo, a chamada Mega Prisão, definida por Bukele como a maior penitenciária do continente americano. A maior prisão da América. Foi assim que o governo de El Salvador definiu a nova penitenciária do país, onde vão ficar detidos 40 mil supostos membros de gangues. Apelidada pelas autoridades de Centro de Confinamento do Terrorismo, a prisão foi construída em uma área rural isolada em um vale perto de Tecoluca, a mais de 70 quilômetros da capital. O presidente Nayib Bukele, que lançou uma guerra contra as gangues há 10 meses, inspecionou a propriedade de 166 hectares, com uma dúzia de pavilhões ocupando 23 hectares. A prisão tem um muro perimetral de mais de 2 quilômetros, que será guardado dia e noite por 600 soldados e 250 policiais. No interior, a segurança vai ficar por conta de guardas da Direção-Geral dos Estabelecimentos Prisionais. Bukele não detalhou quando o primeiro dos quase 63 mil supostos membros de gangues detidos vai ser transferido para a unidade. As prisões em massa que o país tem feito são criticadas por organizações de direitos humanos, mas estão protegidas por um regime de emergência que permite detenções sem mandado. A medida foi aprovada pelo Congresso a pedido do presidente, como resposta a uma escalada de violência, que custou a vida de 87 pessoas de 25 a 27 de março do ano passado. Nos están observando con mirada penetrante, sin apartarnos la vista desde dentro de las celdas. BBC Mundo tuvo acceso al CECOT, el Centro del Confinamiento del Terrorismo, el símbolo de la guerra contra las pandillas de Bukele. En la noche electoral, cuando Bukele va al centro de San Salvador, se sube a la tarima y frente a una multitud se proclama ganador, su mensaje es claro. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. 2 días después, nos invitan a un grupo de periodistas extranjeros a visitar esta megacárcel
que se ha vuelto el símbolo máximo de su política de seguridad, también del éxito en las urnas e de quão controvertido é o regime de exceção. O regime de exceção está em vigor há 2 anos e deu poderes especiais à polícia e aos militares. Cerca de 70 mil pessoas foram presas desde a decretação dessa medida. El Salvador é hoje o país com a maior taxa de encarceramento do mundo. Com esta nova realidade, o governo de Bukele concentrou esforços para atrair atenção para o país, demonstrando ao resto do mundo que El Salvador não é um país mais perigoso que era anos atrás e que muitas pessoas tinham medo de visitar. Por isso, o pequeno país passou a sediar grandes eventos, como o concurso de Miss Universo e os Jogos Centro-Americanos e do Caribe. And we want you to come and see it for yourselves. Pero ¿qué opinan los turistas nacionales y extranjeros sobre la transformación que ha tenido el país en seguridad y turismo? Para mí es lo mejor que le puede pasar al país. Este presidente ha sido lo mejor. Incluso hasta acabo de escuchar de que va a ser el certamen de belleza de Miss Universo aqui. Recentemente, o Inter de Miami, de Lionel Messi, levou San Salvador à loucura ao viajar para o país para enfrentar a seleção nacional de futebol em um jogo amistoso. O turismo começou então a reagir. O aeroporto internacional da capital atendeu no ano passado cerca de 4,5 milhões de passageiros, um aumento de 32%. El Salvador é o 4º país com maior crescimento turístico no mundo. No mais, a economia no mandato de Bukele foi marcada pela sua decisão de tornar El Salvador o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Mas, devido à falta de informações públicas sobre o assunto, a dificuldade de analisar o resultado dessa aposta é tão grande quanto a volatilidade da criptomoeda. O que se sabe ao certo é que o uso do Bitcoin nas ruas do país é totalmente ocasional. Um estudo do Instituto Universitário de Opinião Pública da Universidade Centro-Americana indica que 80% dos salvadorenhos não usaram o Bitcoin em todo o ano. Por fim, o país presenciou recentemente a construção de grandes megaprojetos financiados pela China. Um deles é a Biblioteca Nacional. Más de 24.000 metros de construcción y 7 niveles conforma la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, proyecto que fue donado y equipado por la República Popular China. En su inauguración, el presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado de su hermano Karim Bukele, realizó un recorrido en las instalaciones de la BINAES. Entre sus 26 áreas se encuentra un auditorio para 350 personas, una tienda editorial, un café biblioteca, salas VIP y temáticas, entre otras. No habrá restricciones de hora o día para su ingreso. Vamos a ser la primera biblioteca nacional que va a tener un horario 24/7 y con los servicios que vamos a estar prestando. La gente puede venir a la hora que quiera, como tú decís, venir en la madrugada, quedarse aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir para su casa sin ningún problema. Y pueden venir niños, familias. O sea, el horario de 24 horas, que siempre hubiera sido positivo, se vuelve más positivo con la realidad que vive el país ahora. Agora, com o segundo mandato de Bukele, ele promete curar as doenças do país, prescrevendo seu remédio para consertar a economia, após seu tratamento bem-sucedido para curar o câncer das gangues durante seu primeiro mandato de 5 anos. A sociedade salvadorenha ainda está doente, mas não tem mais câncer, disse Bukele. O câncer referia-se às gangues criminosas que fizeram do país um dos mais perigosos do mundo para se viver, mas que foram controladas por prisões em massa durante a sua liderança. Agora que resolvemos o que é mais urgente, que era a segurança, vamos concentrar nos problemas importantes, começando pela economia, disse o presidente. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. El Salvador necesita 3 cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. 1, la guía de Dios. 2, el trabajo incansable del gobierno. Pero y 3, que el pueblo vuelva
a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. Este foi o vídeo de El Salvador, o país que se tornou o país mais seguro da América Central.